Beleza. Bom dia, galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online e estou com uma parceria aqui com a HG6 para fazermos uma revisão UENG 2026 Top 6. Gente, nós temos aqui 1h30. Infelizmente, não tem como em 1h30 fazer a revisão de tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as provas da UENG, as últimas 7 ou 8, e eu fiz o top 6. Então, hoje vai ser uma revisão teórica. Vai ser uma revisão teórica, tá? Então, primeiro, eu vou começar com o top 1, que é circuito elétrico. Vou lembrar conceitos, fórmulas. Depois, vou para o top 2, top 3, top 4, assim sucessivamente, até o top 6. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário, sem problemas técnicos, para corrigir 6 questões que eu acho que vão cair. Então, não perca hoje e amanhã essas duas revisões, tá? Então, hoje é teórica e amanhã com questões. Então, realmente o som está funcionando. Então, vamos lá, porque a gente tem 15 minutos para cada assunto. 15 minutos. Então, vamos lá, circuito elétrico. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: são as fórmulas. São as fórmulas que não tem jeito. A gente vai utilizar o tempo todo em circuitos elétricos. A primeira fórmula que vocês conhecem, que é o você ri. Você ri. Lembrando, qualquer dúvida, perguntem aí no chat, tá? Eu tô aqui olhando, tá? Qualquer dúvida, pergunta no chat que eu respondo, tá? Então, a primeira fórmula é o você ri, voltagem é resistência vezes corrente. E as fórmulas de potência. Potência é V vezes I, potência é voltagem vezes corrente, potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado, e potência é igual a voltagem ao quadrado sobre a resistência. Então, primeira coisa que você tem que saber é isso aqui, que a gente vai usar o tempo todo. Precisando de alguma outra fórmula, eu pego e falo, aqui, ó, tem essa aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo para usar essas fórmulas. Então, por exemplo, eles vão dar uma lâmpada incandescente. Aqui vão dar outra lâmpada incandescente. Essas lâmpadas têm valores nominais. Então, por exemplo, aqui vai vir 120 volts, 100 watts. Aqui vai vir 120 volts, 40 watts. Então, vou chamar isso aqui de lâmpada 1 e vou chamar isso aqui de lâmpada 2. Então, isso aqui pode ser uma questão. Isso aqui pode ser chuveiro. Esse aqui o quente, esse aqui o morno. Então, pode vir com chuveiro, pode vir com lâmpadas, pode vir com ebulidores. Então, pode vir de vários jeitos. Tá? Então, o que eles vão perguntar? O que difere uma lâmpada da outra? Gente, o que difere uma lâmpada da outra é a resistência elétrica. Não é a potência. Potência não é causa. Potência é consequência. Então, a potência dessa lâmpada é 100 watts. A potência dessa lâmpada aqui é 40 watts. Por que lâmpadas que são feitas para ser ligadas em 120 têm potências diferentes? Por quê? Porque a resistência da lâmpada 1 é diferente da resistência da lâmpada 2. Aí a prova quer saber quem tem maior resistência? A lâmpada 1, a lâmpada 2 ou são iguais? Aí que entra. Usar a fórmula. Ah, professor, e se eu não lembrar da fórmula na hora? Aí você vai rodar. Então, olha só aqui. Qual fórmula?
Aqui eu tenho a diferença de potencial, tem as potências e quer saber da resistência. Você vai usar isso aqui, ó. Potência é igual a voltagem ao quadrado sobre a resistência. Porque aqui tem a diferença de potencial, tem a potência, a gente quer a resistência. Procurar alguém constante. Quem está constante? Ó, aqui é para ser ligado em 120 e aqui 120. Então, a voltagem está constante. Se a voltagem está constante, qual é a relação entre a potência e a resistência? É direta ou inversa? É inversa. A lâmpada 1 tem uma potência maior. Por que ela tem uma potência maior? Porque ela tem uma resistência elétrica menor. Então, a resistência elétrica de 1 é menor que a resistência elétrica de 2. Então, simples assim. Ah, professor, tem que saber a fórmula? Gente, gosta, né? A banca é uma banca nova. A gente não sabe o nível que ela vai cobrar. Se a gente vai lá, igual eu estava conversando com o professor Alessandro, se você pega as questões de concurso público, são questões simples. Ah, quer dizer então que a prova vai ser simples? Ninguém sabe. Esse é um dos problemas da UENG, essa mudança de banca constante dela. Muda muito, então perde-se o padrão. Então, o meu conselho é, saiba a fórmula, saiba usar a fórmula. Uma outra coisa que você pode perguntar é o seguinte, as duas lâmpadas foram ligadas corretamente. Se elas foram ligadas corretamente, onde passa a maior corrente? Na lâmpada 1, na lâmpada 2, ou são iguais? Entendeu? Como que a gente vai saber isso? Usar a fórmula. Qual fórmula que a gente pode usar? Potência é igual a voltagem vezes a corrente. Procurar alguém constante. Quem está constante? A voltagem é a mesma. Se a voltagem é a mesma, a lâmpada de maior potência passa a maior corrente. A lâmpada de maior potência é 1, então a corrente que passa em 1 é maior, tá? Ah, professor, eu posso usar o você ri? Pode sim. Pode sim, só que você tem que tomar cuidado. A voltagem é a mesma. A resistência está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, a lâmpada de menor resistência passa a maior corrente. Então, a resistência de 1 é menor. Então, a corrente de 1 é maior. Você também pode pensar desse jeito, tá? Também pode pensar desse jeito. Uma outra coisa aqui, para a gente introduzir uma outra fórmula, é pensar o seguinte, ó. Essa lâmpada aqui, ela tem um filamento. E essa lâmpada aqui também tem um filamento. A prova quer saber qual filamento é mais grosso. Qual filamento é mais grosso? Da lâmpada 1, da lâmpada 2, é a mesma grossura. Gente, a grossura, qual filamento é mais grosso? A gente vai relacionar com a área. A gente vai relacionar com a área. Tá? E aí a gente vai ter que usar aquela assim, ó. Resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A gente vai considerar a resistividade a mesma. A resistividade depende do material. Esse filamento feito de tungstênio. Esse filamento feito de tungstênio. Então, o material é o mesmo. E considerar o mesmo comprimento. O mais grosso é maior área. Se é maior área, é menor resistência. Então, quem tem menor resistência? A lâmpada 1. Então, esse filamento aqui é mais grosso. Tá? Então, aqui uma mega revisão. Ah, professor, mas que circuito é esse? Gente, isso aqui não é nenhum circuito. Isso aqui é só porque eu falei das fórmulas, um exemplo para trabalhar com as fórmulas, para você já começar a guardá-las, tá? Então, beleza. Aí, isso pode ser utilizado em quê? Em circuitos elétricos. Aqui vamos começar primeiro com o circuito em série. Você vai falar assim, estou cansado do circuito em série. Não, tranquilo. Gente, outra coisa. Dá o like no vídeo. É importante, tá? Dá o like, tá com o dedão aí no joinha aí,
Será que dá para vocês dar o like no vídeo? Tá? Dá o like. Tá? Tem 35 pessoas aqui ao vivo. Custa nada tacar o dedão no joinha aí. Tá? Então, não esquece de curtir aí o vídeo. Tá? Então, vamos à associação em série. Nós vamos pegar aqui duas lâmpadas. Porque quem entende com duas, entende com 3, 4, 5. Tá? Então, vamos pegar uma lâmpada, outra lâmpada. E vamos associá-las em série, uma após a outra. Essa lâmpada aqui, ela tem 2 ohms. Essa lâmpada aqui tem 4 ohms. Aqui, eu vou colocar uma diferença de potencial de 120 volts. 120 volts. Tá? Então, o que eles vão te perguntar? Várias coisas. Daqui sai uma corrente, a corrente I total. Vamos calcular essa corrente I total. Para calcular a corrente total, nós precisamos da resistência equivalente. Associação em série. Para achar a resistência equivalente, basta você somar as resistências. 2 mais 4, 6 ohms. 6 ohms. Então, dá para achar aí total. É pegar a diferença de potencial do gerador sobre a resistência equivalente. A diferença de potencial do gerador é 120 e a resistência equivalente, 6. Então, o I total vale 20 amperes. Então, daqui vai sair 20 amperes. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Então, aqui vai passar 20 amperes, aqui vai passar 20 amperes. E aqui chega a 20 amperes. Uma outra coisa que eles podem perguntar é o seguinte. Tem uma queda de tensão na lâmpada 1 e uma queda de tensão na lâmpada 2. Onde a diferença de potencial é maior? Na 1, na 2, ou são iguais. Aqui nós vamos usar o você procurar alguém constante. Quem está constante aqui, ó? É a corrente, a mesma corrente passa na lâmpada 1 na lâmpada 2. Quer dizer, onde a resistência é maior, a diferença de potencial é maior. Você vai ensinar uma pessoa que tem simples, isso aqui caiu no Enem. Isso aqui caiu no Enem. O circuito em série caiu no Enem e o aluno tinha que saber as propriedades dele. É o que eu estou passando aqui agora. Então, ó, a resistência de 1 é menor. Então, a resistência de 2 é maior. Então, aqui, ó, a resistência de 2 é maior. Então, a voltagem 1 é menor que a voltagem 2. Então, pensando aqui de novo. A corrente é a mesma. Onde a resistência é maior, a voltagem é maior. Onde a resistência é maior? Em 2. Aqui a resistência é 4, aqui é 2. Então, em 2, a resistência é maior, a voltagem é maior. Então, V2 maior que V1. E quanto vale cada uma? Aí, quanto que vale cada uma aqui, ó? Você pode dizer, você ri. Você ri em 1. Que é na lâmpada 1. A voltagem 1, a resistência de 1 é 2. A corrente é 20. Então, a voltagem 1, 40 volts. Essa é a voltagem em 1. Aí o raciocínio. A voltagem em 1 mais a voltagem 2 é igual ao do gerador, que é 120. Aqui foi 40. Então, aqui, ó. Aqui foi 40 volts. Para 120, falta 80 volts. Tá? Uma outra coisa que eles podem perguntar. Qual lâmpada brilha mais? L1, L2 ou é o mesmo brilho? Quem brilha mais? Com quem a gente associa brilho? A gente associa brilho com a potência elétrica. A potência elétrica. Lembra? Passei a fórmula aqui de potência. Para a gente utilizar onde? Em circuito elétrico. Qual lâmpada que brilha mais? L1, L2 é o mesmo brilho. Aí, gente, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Procurar alguém constante. Quem está constante nas lâmpadas? A corrente. Se a corrente é a mesma,
Qual a relação entre a potência e a resistência? Direto. A lâmpada de maior resistência tem maior potência. Qual lâmpada tem maior resistência? L2. Então, aqui é L2, aqui é L1. A resistência de L2 é maior. Então, a potência de L2 é maior. Então, L2 brilha mais. Então, basicamente, as provas perguntam isso aqui. Não muda disso, não. Então, isso aqui você tem que ter a noção certinha. Tá? A noção certinha. Então, isso aí é o raciocínio para associação em série. Agora, vamos pensar em paralelo. Vamos pensar em paralelo. Paralelo. Então, vamos pegar duas lâmpadas e associar em paralelo. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma lâmpada L1 e uma lâmpada L2. E as duas estão em paralelo. Vou ligar aqui, ó, um diferente de potencial de 120 volts. Tá? Então, tá? Aqui eu tenho duas lâmpadas associadas em paralelo. Então, lembrando, qualquer dúvida, pergunta aí. E, galera, não esquece de dar o like. Não esquece de dar o like. Tá? Então, tá aí. Inventar valores, né? A resistência dessa aqui é 3 ohms e a resistência dessa aqui é 6 ohms. A ideia é sempre a mesma. Vamos achar I total. Vamos achar I total. Para achar I total, a gente tem que achar a resistência equivalente. Na associação em paralelo, a resistência equivalente é o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2. Se tiver mais lâmpadas, 3 em paralelo, sai somando. Mais o inverso de R3, se for 4, mais o inverso de R4. Só que aqui, o ideal é a gente usar aquele macete. Eu tenho duas lâmpadas em paralelo. Se tem duas lâmpadas em paralelo, a resistência equivalente é igual ao produto sobre a soma. Quanto que é o produto? 3 vezes 6, 18. Quanto que é a soma? 3 mais 6, 9. Então, a resistência equivalente é 18 dividido por 9, 2 amperes. Gente, lembrando, essa propriedade aqui você só pode usar com 2 resistores em paralelo. Se tiver 3, não pode. Se tiver 4, não pode. Você só pode fazer 2 a 2. Só pode usar 2 a 2. Beleza? Então, achar uma resistência equivalente. Para que é a resistência equivalente? Para achar I total. I total é a voltagem do gerador, que é 120, sobre a resistência equivalente, que é 2. Ô, gente, eu coloquei a unidade errada aqui, ó. É 2 amperes, não, 2 ohms. Meu raciocínio é acelerado. Eu já estava pensando em total. 18 por 2 é 2 ohms. Tá? Então, I1 é a corrente. I total é 120 dividido por 2. Voltagem gerador sobre a resistência equivalente. Então, I total, 120 dividido por 2, 60 amperes. 60 amperes. Então, tá, gente. Corrige aqui que eu tinha colocado amperes aqui, porque eu já estava pensando aqui na frente. A resistência equivalente é 2 ohms. Agora, fazer o caminho da corrente. Aluno gosta de fazer o caminho da corrente? Não. Gente, faça o caminho da corrente, ó. Daqui vai sair 2 amperes. Aí, esses 2 amperes vai chegar aqui. Quando chegar aqui, 2 amperes eu tenho que dividir em 2 partes. 2 partes iguais ou diferentes? Então, a prova quer saber qual corrente que é maior. I1 e 2 são iguais. Então, aqui vai dividir em 2 partes. I1 e I2. Quem tem maior corrente? I1 e 2 são iguais. Deixa eu usar a fórmula. Qual fórmula? Você ri. Então, a corrente é a voltagem sobre a resistência. Procurar alguém constante.
Que associação é essa? Em paralelo. Quem está constante aqui? Gente, numa associação em paralelo, o que é constante é a voltagem. O gerador está com 120. Então, qual é a diferença de potencial em 2? 120. Qual é a diferença de potencial em 1? 120 volts. Na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma voltagem do gerador. Se o gerador é 120, aqui é 120 e aqui é 120. Então, a voltagem é a mesma. Qual é a relação entre a corrente e a resistência? Inverso. Em 1, a resistência é menor. Então, a corrente é maior. Então, a corrente 1 é maior que a corrente 2. Ah, professor, e se pedir para calcular? Então, vamos lá. Ó. A corrente 1 é igual a voltagem 1 sobre a resistência em 1. Voltagem 1, 120. Resistência de 1, 3. Então, I1 dá 40 amperes. Professor, se 1 dá 40 amperes, quanto que dá I2? É só pensar, gente. Daqui, eu coloquei 2 amperes. Oh, meu Deus do céu, Jacques, concentra aí. Aqui são 60 amperes. E aqui chegou a 60 amperes. Acertei, tá, gente? É o famoso pensamento acelerado. Tá bom. E o total é 60. Daqui sai 60. Chega aqui os 60, vai ter que dividir em 2 partes. I1 e I2. Aí eu calculei I1, 40. Só que I1 mais I2 dá 60. Se aqui é 40, o outro tem que ser 20 amperes. Tá? Você podia até pensar aqui, ó. Aqui a resistência é 3, a corrente é 40. Aqui a resistência é o dobro. Então a corrente é metade. Metade de 40 é 20. Então tem várias maneiras de você o quê? Pensar. Várias maneiras de você pensar. Uma outra coisa que eles podem perguntar para você é o seguinte: quem brilha mais? L1, L2 ou é o mesmo brilho? Gente, brilho a gente associa com potência. Quanto maior a potência, maior o brilho. Maior o brilho. Aqui é uma associação em quê? Em paralelo. Em paralelo, a melhor fórmula é potência é voltagem ao quadrado sobre a resistência. Tá? A melhor. Quem está constante? A voltagem está constante. Se a voltagem é constante, qual é a relação entre a potência e a resistência? É inverso. A lâmpada de menor resistência tem maior potência. Quem tem a menor resistência? 1, que é 3. A outra é 6. Então, a resistência de 1 é menor. Então, a potência é maior. Então, L1 brilha mais. Então, gente, isso aqui são as propriedades de associação em série e paralelo. Aqui nós achamos a resistência equivalente, calculamos I total, a corrente que passa em cada resistor, quem brilha mais. Eles não vão perguntar mais do que isso, não, tá? Eles podem fazer isso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente fechar a parte de revisão. Porque lembrando que eu tenho que fazer o top 6, né? Aqui eu estou lembrando o top 1. Tá? Então, que eles podem cobrar? Aqui, misturando os dois aqui, ó. Aqui eu tenho uma lâmpada ligada aqui em... vou colocar aqui uma diferença de potencial de 120 volts, só para ficar mais fácil. Aqui tem uma lâmpada. Essa lâmpada aqui tem uma resistência de 10 ohms. Então, eu vou chamar... Vou só colocar Aí, eu pego 2 lâmpadas idênticas a essa, né? Então, que é L, L. Então, aqui é 10 ohms, aqui 10 ohms. Só que agora eu associo as duas em série. Liga diferente de potencial de 120 volts. Tá? E eu pego essas 2 lâmpadas. Tá? Fazer o desenho aqui para vocês enxergarem.
Aqui 120 volts. Então, eu peguei aqui, ó. L, 10 ohms, 10 ohms. Então, você pode até pensar assim, ó. Eu peguei aqui lâmpadas idênticas. Peguei uma, liguei desse jeito. Liguei duas em série, liguei duas em paralelo. Para quem não lembra, isso aqui é o famoso circuito simples. É um circuito só com um resistor. Aí a prova pode perguntar várias coisas. Várias coisas. Daqui, eu vou chamar de circuito 1, circuito 2, circuito 3. Aí você pode perguntar. Daqui sai uma corrente I total. I1, aqui sai I2 e aqui sai I3. Qual corrente é maior? I1, I2, I3 ou são todas iguais? Gente, vamos pensar primeiro na resistência equivalente. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? 10 ohms, só tem uma. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? Série, você soma, 20 ohms. Aqui, a resistência equivalente, aqui é paralelo. Aí você pode pegar produto, né? Porque são duas, produto dá 100. E soma dá 20. 100 dividido por 25. Sabe uma outra maneira que você pode fazer? As duas lâmpadas estão em paralelo. Elas estão em paralelo. E elas são iguais. Então, é equivalente a metade de uma das duas. Qual é a metade dessa? 5. Eu também posso pensar assim. Mas você só pode ter esse raciocínio de 2 em 2, tá, gente? Só com duas lâmpadas em paralelo. Beleza? Então, ele está perguntando qual corrente é maior, I1, I2 ou I3. Gente, I total é a voltagem do gerador sobre a resistência equivalente. Procurar alguém constante. Quem está constante? É a voltagem do gerador, que é 120, 120, 120. Então, a voltagem do gerador é a mesma. Onde a resistência equivalente é menor? A resistência equivalente é menor em 3. Então, a corrente é maior em 3. Então, a maior corrente que tem é em 3. Depois, em 1. Depois, em 2. Perceba, 2 tem a maior resistência equivalente. Então, tem menor em total. Então, eles podem perguntar isso. Outra coisa que eles podem perguntar é qual lâmpada que passa a maior corrente? É essa lâmpada aqui, ou a lâmpada, vamos chamar essa aqui de lâmpada Q, de lâmpada R e de lâmpada S. Qual lâmpada que passa a maior corrente? A Q, a R ou a S? Aí, gente, já que eu estou aqui mesmo, vamos calcular I total? Vamos calcular I total na primeira aqui, ó. I total nessa primeira aqui, ó. É a voltagem do gerador, que é 120 sobre 10. I total aqui, que é I1, 120 por 10 é 12 amperes. Então, daqui, ó, sai 12 amperes. Aqui vai passar 12 amperes e aqui vai chegar a 12 amperes. Beleza? Agora vamos calcular I total 2. Voltagem do gerador é 120 e a resistência equivalente é 20. Então, I2, 120 por 20 é 6 amperes. Então, aqui, ó, vai sair 6 amperes. Aqui vai passar 6 amperes. Aqui 6 amperes. Opa! E vai chegar a 6 amperes. O I3. Vou achar o I3 aqui. Voltagem do gerador é 120 dividido por 5. Quanto que é 120 dividido por 5? 24 amperes. Então, daqui, ó, vai sair 24 amperes. Aqui vai chegar a 24 amperes. E vai ter que dividir em duas partes. Duas partes iguais ou diferentes? Iguais. Por que iguais? Porque as duas resistências são iguais. Então, aqui vai passar o quê? 12 amperes e aqui 12 amperes. Qual foi a pergunta?
Onde passa a maior corrente? Em Q? Em R ou em S? Em Q é 12, em R é 6, e em S, 12 amperes. Então, a corrente que passa em Q é igual à corrente que passa em S, que é maior que a corrente que passa em R. Então, eles podem perguntar isso. Lembrando, gente, dúvidas, pode perguntar aqui, que eu estou de olho, tá? Pode perguntar. E não esqueça de dar o like. Uma outra coisa que eles podem perguntar. Qual lâmpada que brilha mais? A Q, a R ou a S? Ó, eu vou apagar aqui para não ter muita poluição visual, tá? Não tem muita poluição visual. Lembrando, gente, eu estou fazendo a revisão. Não estou explicando a matéria, não, tá? Então, tá aqui, ó. Qual lâmpada que brilha mais? A Q, a R ou a S? Brilho. Brilho, a gente vai associar com o quê? Com potência. Qual é a fórmula de potência que a gente pode usar aqui? A gente pode usar resistência vezes corrente ao quadrado. Procurar alguém constante. O que está constante aqui? É a resistência. A resistência dessa lâmpada é 10, dessa é 10, dessa é 10. Então, onde passar a maior corrente, vai ter a maior potência. Ó, em Q passa 12 amperes. Em S, 12 amperes. Então, essa lâmpada Q e S tem o mesmo brilho. Q e S, mesmo brilho. A corrente que é 12, aqui é 12. Então, a corrente são iguais, né? E maiores, né? Elas vão ter o maior brilho. E a corrente passa aqui é 6. Então, QS é o mesmo brilho, porque passa a mesma corrente. E a corrente que passa QS é maior que R. Então, QS é o mesmo brilho e o brilho é maior que S. Desculpa, R. R brilha menos. Tá? Das três, passa a menor corrente é o menor brilho. Essas duas que passam a mesma corrente é o mesmo brilho. Já que a resistência é constante. Não sei se vocês perceberam. Eu sempre procuro alguém o quê? Constante. Então, basicamente, o que você tem que saber? Você tem que saber as propriedades do circuito elétrico. Tem que saber as propriedades e utilizar as fórmulas corretamente. Já que eu estou aqui, eu vou fazer uma pergunta. Aqui é 120 volts. Aqui só tem uma lâmpada. Aqui é 120 volts. Aqui é 120 volts. Só que série, você divide a tensão. Então, essa que vai levar 60 volts e essa que vai levar 60 volts. Você pode perguntar isso. Aqui é 120. As duas estão em paralelo. Então, essa aqui é 120 volts e essa aqui é 120 volts. Tá? Eu estou usando propriedades de circuito elétrico. Então, tá aí, galera. Uma revisão do top 1. Revisão do top 1. Tá? Agora, nós vamos para o top 2. O top 2. Não esqueça de curtir o vídeo, galera. Curte o vídeo aí. Tá com dúvida? Pergunta, tá? Pergunta, tá? Top 2. Top 2. Ondas. Top 2. Ondas. Tá? Lembrando que amanhã eu estarei aqui, 10h15, sem problemas técnicos, para corrigir 6 questões da UENG, o que eu acho que vai cair. Ou que tem maior chance para cair, tá? Então, top 2 ondas. Gente, ondas. Primeira coisa importante de ondas.
vaca lambe farinha. Você não pode ir para a prova sem saber que a velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Não pode ir para lá sem saber isso. Tá ok? Igual assim, né, gente? O delay tá grande, não? Mas tudo bem, porque eu tô vendo em duas telas, entendeu? Por isso. Mas beleza, vida que segue. Vai não farinha. A velocidade do comprimento de onda vezes a frequência. Como isso pode cair na prova? De 500 maneiras, tá? Uma coisa aqui importante aqui, ó. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de meio de propagação. Então, elas se propagam no vácuo. Então, vamos pensar aqui no vácuo. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. A velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo é o que a gente chama de Czinho, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Não precisa decorar isso, não. Isso aqui é a prova dá. Então, o interessante é você conhecer magnéticas. É muito interessante e importante. Então, quem são as ondas eletromagnéticas? Ó, ondas de rádio. E as ondas de rádio pode ser AM, FM ou ondas de TV. Nós temos micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X. Ó, tudo aqui, ó, eu tô pondo aqui, ó, aqui seria o eixo da frequência, tá? Descendo aqui, ó, a frequência vai aumentando. Então, aqui, ó, quem tem maior frequência aqui, que eu coloquei o raio X, quem tem menor frequência? Ondas de rádio. Tá? Ficou faltando aqui o raios gama. Os raios gamas é abaixo do raio X aqui, tá? Raios gamas é que tem maior frequência. Eu não vou colocar aqui, mas estou falando, ó, que abaixo aqui é raio gama. Ficou faltando raio gama. Então, quem são as ondas eletromagnéticas? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Tá? Coisa importante aqui. Ondas eletromagnéticas, elas são transversais. Elas são ondas transversais. Tá? Tem prova que só pergunta isso. Tá? A luz é uma onda transversal. Micro-ondas, onda transversal. Ondas de rádio, transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Aí eles podem perguntar o seguinte: no vácuo, pensando no vácuo, quem tem o maior comprimento de onda? Ondas de rádio, raio-x ou são iguais? Tá? Eles podem perguntar isso. Gente, como que a gente olha isso? Vaca, lambe, farinha. Procurar alguém constante. Quem está constante? A velocidade. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. Elas possuem a mesma velocidade. Então, qual é a relação entre o comprimento de onda e a frequência? É inversamente proporcional. A frequência está multiplicando, passa para cá dividindo. Eu perguntei o maior comprimento de onda. Para ter maior comprimento de onda, tem que ter menor frequência. Quem tem menor frequência? Ondas de rádio. Então, onda de rádio é menor frequência, é maior comprimento de onda. Tá? Então, eles podem perguntar isso. Tá? Então, sempre tem que estar sabendo. Você pode até imaginar o seguinte, né? Quem tem a menor frequência tem o menor comprimento de onda. Para baixo, a frequência está o quê? Diminuindo. Então, o comprimento de onda estaria assim, né? O comprimento, aqui seria o eixo do comprimento de onda, né?
Aqui o comprimento de onda está aumentando. Então, quem tem maior comprimento de onda? Ondas de rádio, porque tem a menor frequência. Então, é importante você conhecer as ondas eletromagnéticas e saber que elas são o quê? Transversais. Vou entrar em física moderna. Física moderna. Aproveitar o gancho aqui. Física moderna é o fóton. Fóton é um pacote de energia. Porque a questão vai perguntar o seguinte: qual fóton tem maior energia? Das ondas de rádio, do raio-x, ou são iguais? Gente, é o seguinte aqui. O fóton é um pacote de energia. Isso é física moderna. Como que a gente calcula a energia de um fóton? A energia do fóton é a constante de Planck vezes a frequência. Então, a constante de Planck é a mesma. Quer dizer, a onda eletromagnética com maior frequência é o fóton de maior energia. Olha aqui, quem tem maior frequência? Lembra? Para baixo a frequência está aumentando. O raio-x, ele tem maior frequência. Então a energia do fóton do raio-x é o quê? É maior. Tá? Então, tudo isso aqui pode ser perguntado em prova. Aí, a gente vai falar de outras ondas importantes, que são as ondas sonoras. Ondas sonoras. Gente, as ondas sonoras são ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que necessitam de meio material para se propagarem. Então, elas são ondas mecânicas. E, além de serem ondas mecânicas, são ondas longitudinais. Tem prova que pergunta isso. Você pode chegar lá e eles falarem isso. As ondas sonoras são transversais ou longitudinais? As ondas sonoras são longitudinais. E as ondas eletromagnéticas são transversais, tá? Além disso, a onda sonora é uma onda mecânica. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Professor, toda onda mecânica é longitudinal? Não. Por exemplo, se você pega ondas numa corda. Aqui eu tenho uma onda se propagando na corda. Então, aqui, ó, ondas na corda. Ondas na corda, ela é mecânica. Porque necessita de um meio material para se propagar, que é a corda. E ela é transversal. Se você pegar um ponto aqui, quando a onda passar por esse ponto ele vibra perpendicularmente à direção de propagação, que é a definição de onda transversal. Então, o que tem a ver mecânica com longitudinal e transversal? Nada. A onda mecânica pode ser longitudinal, exemplo, som. A onda mecânica pode ser transversal, exemplo, ondas da corda, ondas na água. É onda mecânica e transversal. Beleza? Então, mas vamos voltar às ondas sonoras. Quem são as ondas sonoras? Gente, as ondas sonoras são o infrassom, o som audível, que é o que o ser humano escuta, e o ultrassom. Lembrando, ondas sonoras não se propagam no vácuo. Por que ondas sonoras não se propagam no vácuo? Porque são ondas mecânicas, necessitam de meio material. Aqui eu vou desenhar o eixo da frequência em hertz. O infrassom está entre 0 e 20 hertz. O som audível, que é o que o ser humano escuta, está entre 20 e 20 mil hertz. E acima de 20 mil hertz, nós temos o ultrassom. Tá? O ser humano só consegue perceber frequência nessa faixa, entre 20
e 20 mil. Abaixo é o infrassom, acima é o ultrassom. A prova vai começar a perguntar. No ar, quem tem maior velocidade? O infrassom, o som ou o ultrassom? Gente, no ar, todas as ondas sonoras têm a mesma velocidade, que é aproximadamente 340 metros por segundo. Isso aqui não precisa decorar, não. Não precisa decorar. Então, a velocidade do infrassom é igual à velocidade do som, que é igual ao do ultrassom no ar. Aí eles vão perguntar, quem tem o maior comprimento de onda? Aí, nós vamos ter que usar o quê? O vaca, lambe, farinha. A velocidade é a mesma. Então, a frequência está multiplicando, passa para cá, dividindo. O infrassom, ele tem a menor frequência, então tem o maior comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do infrassom é maior que o comprimento de onda do som. Quem tem a maior frequência? O ultrassom. O ultrassom tem maior frequência, então tem o menor comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do infrassom é maior do que o do som, que é maior do que o do ultrassom. Show? Então, isso aí, prova, pode perguntar à vontade, tá? Então, fica de olho nisso. Uma outra coisa que eu acho que é importante de você lembrar também, lembrando, gente, não estou explicando a matéria, estou fazendo uma revisão. Uma outra coisa que é importante você lembrar para o som, qualidades do som. Qualidades do som. Qualidades do som é aquele negócio de altura, intensidade e timbre. Tá? Altura, intensidade e timbre. A altura depende da frequência do som. Ah, professor, tem que decorar? Tem que decorar. Intensidade tem a ver com amplitude do som. Tá? Com amplitude. E o timbre tem a ver com a forma da onda. Não, professor, mas que tantão de matéria Estou aqui para lembrar. Lembrando, dúvida, pode perguntar. Tá? E não esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dá o like no vídeo. Custa nada, só tacar o dedão no joinha. Ó, frequência. Quanto maior a frequência do som, maior a altura do som. Aí nós falamos que o som é agudo. Quanto menor a frequência do som, nós falamos que o som é grave. Então, nós temos o som grave e agudo. Maior frequência agudo e menor frequência grave. Aqui, nós temos amplitude maior. Som forte. Amplitude menor. Som fraco. Tá? E outra coisa, gente. A amplitude, ela tem a ver com o volume. Então, quando você está mexendo no volume da televisão, do rádio, quando você mexe no volume, você está mexendo na amplitude, né? Na altura não, tá? Quando você mexe na altura, você mexe no grave e no agudo. A prova, ela pode perguntar assim. No ar, quem tem maior comprimento de onda? O som agudo, o som grave é o mesmo comprimento de onda. Aí a gente vai usar o vaca, lambe, farinha. Como é no ar e são ondas sonoras, a velocidade é a mesma. Frequência multiplicando, passa cá dividindo. O som
agudo, não tem acento não, nem água não, já, é agudo. O som agudo, ele é um som de maior frequência. Então, menor comendo de onda. Então, comendo de onda agudo é menor do que do grave, tá? E aqui, e o timbre tem a ver com a forma da onda. Então, às vezes, um piano emite uma nota Mi. Emite uma nota Mi. Aí a questão é assim, eles têm esse som tem a altura, né? Já que é a mesma nota musical, tá? Porque, gente, o que difere uma nota musical da outra é a frequência, tá? Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que diferencia uma nota musical da outra? É a frequência. Então, aqui, ó. Mi, do piano e do violão. Do piano e do violão. Mesma nota musical, mesma frequência, mesma altura. E mesma intensidade. Dá para nosso ouvido distinguir um som do outro? Dá. Graças ao timbre, a forma da onda. Só para você visualizar. Faz de conta que essa aqui é a forma da onda do violão. Do piano, seria assim, ó. Só para visualizar, tá, gente? Na vida real não é assim, não. Elas têm formas diferentes. Aqui é senoidal e aqui é quadrada, tá? Então, o nosso ouvido consegue distinguir isso. Então, eu acho que isso é importante. Isso é extremamente importante, tá? Agora para fechar ondas. Para fechar ondas, tá? São os fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Ó, são vários fenômenos ondulatórios. Então, ó, reflexão, refração, difração, interferência, polarização, ressonância, efeito Doppler. E o efeito Doppler. Ó, o que mais caiu até hoje foi o efeito Doppler, tá? Ah, quer dizer que não cai o resto? Cai sim. Então, assim, ó, reflexão, refração, difração, interferência, polarização, ressonância, caiu no Enem, e efeito Doppler, tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um, tá? Lembrando que é revisão. E lembrando que amanhã eu estarei aqui corrigindo 6 questões, 10 e 15 da manhã, tá? Professor, mas onde está essa revisão? Eu vou falar com o professor Alessandro, que eu passei para ele, para mandar para vocês. Ou eu coloco no grupo. Tem que estar no grupo do WhatsApp, tá? No grupo do WhatsApp, eu coloco. Eu vou conversar com o professor Alessandro e ele passou para vocês. Se ele tiver passado, tá? Então, eu pego e coloco lá, tá? Então, vamos seguir aqui nossa vida. Gente, não esqueça de dar o like. Ó, reflexão. A reflexão, eles podem cobrar na corda. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma crista e aqui eu tenho um ponto fixo. Aí eu tenho uma onda se propagando aqui na corda. Quando chegar aqui na parede, a onda vai sofrer uma reflexão. Aí sabe como que a prova vai te perguntar? Como que ela reflete? Como que ela reflete? O ponto não é fixo? Se eu mando crista, ela reflete vale. Tá? Ponto fixo. Se você tem assim, ó,
ponto móvel. Tá, gente? Faz de conta que isso aqui é um anel. Aqui, ó, tem a corda aqui, eu tenho um anel. Então, para ficar mais fácil aqui, ó. Corda, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho. Você pode ser um pau, uma vara. E aqui eu tenho um anel e meu braço é a corda. Então, pode subir e descer livremente. Tá? Então, aqui a ideia é o seguinte, aqui, ó. Então, esse aqui é um ponto móvel. Ponto móvel. Então é o seguinte, aqui está chegando uma crista. Vai chegar aqui e vai refletir. Como o ponto é móvel, reflete uma crista. Então tome cuidado. Ponto fixo. Se eu mando crista, volta vale. Se eu mandar vale, volta crista. Então a inversão de fase. O que é inverter a fase? Está indo crista, voltando vale. Aqui não tem inversão de fase. Se eu mando crista, reflete crista, que o ponto é o quê? O ponto é móvel. Então, esse é um exemplo de reflexão de ondas. Vamos agora, exemplo de refração. Eu vou dar 2 exemplos muito bons de refração de ondas. Você tem uma corda menos densa presa a uma corda mais densa. Aqui tem um ponto P. Então, tem a corda 1, corda 2. Tá? Corda 1 e corda 2. E eu tenho uma onda se propagando da corda 1 para a corda 2. Então, aqui, ó. A densidade da corda 1 é menor que a densidade da corda 2. Então, são 2 cordas de densidades diferentes, tá? O que a prova quer saber? Onde a velocidade da onda é maior? Na corda 1, na corda 2 ou são iguais? O que vai acontecer aqui? Ó? A onda está se propagando na corda 1. Quando chegar aqui, ela vai passar para a corda 2. Com a mesma velocidade? Não. Onde a velocidade é maior? Gente, aqui tem uma fórmula. A velocidade da onda na corda é raiz quadrada da tensão sobre a densidade linear. Tensão, que é a força, o tanto que a corda está esticada, e ρ é a densidade linear. Vamos considerar que a tensão é a mesma. A corda 1 tem uma densidade menor. Então, a velocidade da onda na corda 1 é maior. Vocês vão perguntar isso? Outra coisa que vocês podem perguntar, né? Onde o comprimento de onda é maior? Na corda 1, na corda 2, ou são iguais? Comprimento de onda, né, gente? Vaca, lame, farinha. Procurar alguém constante. Quem está constante aqui? É a frequência. Quando a pessoa está oscilando aqui, ó, ela está oscilando com uma frequência F1. E essa corda aqui também vai oscilar com a mesma frequência. Então, a frequência de 2 é igual à frequência de 1. Só que o que acontece com a velocidade da onda? Em 1 a velocidade é maior, em 2 a velocidade é menor, né? Tá aqui, né? Em 2 a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Então, o comprimento de onda de 1 é maior que o comprimento de onda de 2. Tá? Então, quando chegar aqui, ó, o comprimento de onda vai ter que diminuir, ó. Até fiz um desenho aqui, ó. Pra você entender aqui, ó. Isso aqui é o comprimento de onda de 1. Esse aqui é o comprimento de onda de 2. O comprimento de onda diminuiu na corda mais densa. Por quê? Porque a velocidade diminuiu. Então, isso é um jeito de cobrar. Um outro jeito de cobrar refração é da piscina. Piscina rasa, piscina funda. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho a parte rasa e a parte funda. E aqui nós vamos colocar um líquido. Para ser mais fácil, vamos colocar água. Vamos colocar água. E aqui, nós temos o quê? A divisa, né, entre a rasa e a funda. E aqui será criado uma
onda. E essa onda se propaga com a velocidade na parte rasa. Aí essa onda, quando chegar aqui, ela vai passar para a parte funda. O que a prova vai perguntar? O que a prova vai perguntar? Então, aqui, ó. O que a prova vai perguntar? Onde que a velocidade da onda é maior? Na parte rasa, na parte funda ou são iguais? Ó, vou te passar um macete. Ó, velocidade é V, né? Você coloca aqui na parte rasa, você faz um desenho de V de velocidade e aqui outro de V de velocidade. Onde que o V está maior? Na parte funda. Então a velocidade da onda na parte funda é maior. Esse é o macete. Quanto maior a profundidade, maior a velocidade da onda na superfície da água. Tá? O correto é lembrar da fórmula. A velocidade da onda na água é raiz quadrada da gravidade vezes a profundidade. Não precisa decorar essa fórmula, não. Essa eu não decoraria, não. Quanto maior a profundidade, maior a velocidade da onda na água. Aqui, na parte funda, a profundidade é maior, então a velocidade da onda é o quê? Maior. Obrigado, tá, Bruna? Que a Bruna consertou 2 ohms lá atrás. Tá? Onde o meio de onda é maior? Na parte rasa, na parte funda, ou são iguais? A gente usa o vaca, lama, farinha. Lembra? A primeira coisa que eu fiz aqui foi passar o vaca, lama, farinha, que a gente usa o tempo todo. Procurar alguém constante. Quem está constante é a frequência. A frequência, porque a onda sai daqui, a fonte, faz de conta que é alguém batendo aqui. Quando tiver aqui, a fonte é a mesma. Então, a frequência é a mesma. Só que na parte funda, a velocidade é maior. Então, o caminho de onda é maior. Então, isso aqui é uma outra maneira de cobrar a refração de onda. Beleza? Dúvida, vai passando aí para nós aqui, porque eu estou falando que eu estou fazendo revisão. Então, estou falando muito para a gente revisar muito nesse tempo. Tá? Agora, vou falar da difração. Gente, difratar é contornar obstáculos. Tá? É contornar obstáculos. Difração. Propriedade que as ondas possuem de contornar obstáculos. Então, vou fazer o desenho clássico aqui, ó. Aqui nós temos uma vista por cima. Uma vista por cima. Aqui é um obstáculo, e aqui é outro obstáculo, e aqui eu tenho um orifício, uma fenda. E aqui nós vamos desenhar ondas na água, para ficar mais fácil. Então, isso aqui é uma vista por cima. Então, isso aqui é uma vista por cima. Tá? E aqui tem ondas na água se propagando aqui. Tá? Aqui é crista, aqui é crista, aqui eu tenho um comprimento de onda. Essa frente de onda aqui bate e volta, reflexão. Essa que bate e volta, reflexão. Só que essa frente de onda aqui, ela vai passar pelo orifício. Quando chegar aqui, ela vai contornar o obstáculo. Ela vai sofrer o que nós chamamos de difração. O desenho é desse jeito. Uma parte segue reta, mais uma parte aqui consegue contornar o obstáculo. Essa propriedade recebe o nome de comendo de onda. Essa propriedade recebe o nome de difração. Porque eu estava pensando no comendo de onda 1 aqui e o comendo de onda 2. Tá? Então, difração, propriedade que as ondas possuem de contornarem obstáculo. O que isso pode perguntar? Onde o comendo de onda é maior? Em 1 e 2 ou são iguais? Onde a velocidade da onda é maior? Em 1 e 2 são iguais. Onde a frequência é maior? Em 1 e 2 são iguais. Gente, na difração, ó, isso aqui são ondas na água. Aqui eu tenho uma fonte, que não é nessas ondas. Quando tiver aqui, a fonte é a mesma. Então a frequência é a mesma. Aqui é água, aqui é água. Considerando a mesma profundidade, tá, gente? Então dá isso aqui, ó.
Inclusive, no grupo do WhatsApp, eu deixei um exemplo muito legal envolvendo difração. Eu misturei difração com isso aqui, ó. Eu misturei os dois, tá? E o povo caiu. Aqui, considerando a mesma profundidade, a velocidade é a mesma. Ondas na água, mesma profundidade. E o comendo de onda é vaca, lame, farinha. Só que a frequência é a mesma, a velocidade é a mesma. Então, o comendo de onda é o mesmo. Então, gente, ó, você tem que tomar cuidado, porque esse comendo de onda tem que ser do mesmo tamanho desse. Tá? Do mesmo tamanho desse. Ah, professor, mas seu desenho ficou perfeito. Mas o comendo de onda tem que ser o mesmo. Tá? Um outro detalhe que você tem que entender é o seguinte. Sempre vai ocorrer a difração? Não. Existe a condição. Qual é a condição para ocorrer a difração? Tem a ver com o tamanho do orifício e com o comendo de onda. Então, tem a ver com o tamanho do orifício e o comendo de onda. Ó, o comendo de onda ele tem que ser aproximadamente do mesmo tamanho do orifício. Aqui, ó. Olha o comendo de onda aqui. Olha o orifício. Aqui, ó. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Não precisa ser do mesmo tamanho exatamente. Pode ser, o comendo de onda pode ser maior ou pode ser menor. Não pode ser muito maior nem muito menor. Tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, da mesma ordem de grandeza. Essa é a condição para ocorrer a difração. O comendo de onda tem que ser da mesma ordem de grandeza do orifício. Pode ser do mesmo tamanho, pode ser maior, não pode ser muito maior. Pode ser menor, o comendo de onda, não pode ser muito menor. Tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho. Beleza? Então, difração. Então, estou passando por cada fenômeno, tá? Por cada fenômeno. Tá? Agora, vamos falar da interferência. Interferência. Eu vou colocar aqui a condição. Condição para ter interferência. Ondas de mesma frequência. O Enem adora cobrar isso. De mesma frequência ou frequências próximas. Frequência próxima. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma onda AM pode interferir com a onda FM? Não. Não há interferência. Não ocorre interferência. Nunca. Você pode colocar uma onda AM encontrando com a FM, não vai ter interferência. Só você ter ideia. A AM está na ordem de 10 elevado a 3 Hz. Essa aqui é 10 elevado a 6 Hz. Então, isso aqui está na casa de 1000. Isso aqui está na casa de milhões. Ou seja, a frequência de FM é muito maior do que a AM. Por exemplo, a Itatiaia, 610 kHz. É 610 mil Hz. BHFM é 102 milhões. 102 milhões de Hertz. Quando que a Itatiaia AM vai interferir com a BHFM? Nunca. São frequências o quê? Diferentes. Então, tem provas que cobram só isso. A Enem já cobrou só isso. Tá? Vou dar uma interferência na corda. Aqui eu tenho uma crista. E aqui eu tenho um vale. E aqui eu tenho um ponto C. Vamos colocar aqui que a amplitude dela é de 2 metros e a amplitude dessa aqui é de 2 metros. Aí elas vão se encontrar no ponto C. Quando elas se encontrar no ponto C, vai ter uma superposição. Superposição. Então, você vai ter a crista com o vale. Então, quando as duas se encontrarem, o ponto C sobe ou desce? Ele não sobe nem desce. Por quê? As duas têm a mesma amplitude.
Crista com vale, interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Se fosse crista com crista, seria construtiva. Se fosse vale com vale, destrutiva. Desculpa, estava pensando em outra coisa. Crista com crista, interferência construtiva. Vale com vale, voltando. Crista com crista, interferência construtiva. Vale com vale, construtiva. Para ser destrutivo, tem que ser crista com vale. Show? Tá? É porque a gente tem que gravar e pensar ao mesmo tempo, né? Então, isso às vezes deixa a gente doido. Às vezes deixa a gente doido. Aí a pergunta é: professor, a superposição é eterna? Não. Após a superposição, uma onda vai passar pela outra como se nada tivesse acontecido. Não, vou até fazer o desenho aqui do lado, aqui, ó. Após a superposição, uma onda passa pela outra como se nada tivesse acontecido. Essa aqui, a crista continua e o vale continua. E aqui é o ponto C. Tá? Aqui continua 2 metros e aqui continua. Princípio de superposição das ondas. Após a superposição que aconteceu aqui, aqui o ponto C não sobe nem desce. É como se ficasse aqui, é como não, ele fica parado. Após a superposição, uma passa pela outra como se nada tivesse acontecido. E para acontecer a interferência, as ondas têm que ter mesma frequência ou frequências próximas. Tá? Então, essa é a ideia de interferência. Uma outra maneira que eles podem cobrar interferência é o seguinte. Aqui eu tenho ondas na água. Aqui eu tenho uma fonte F1 criando ondas. Um pouquinho. Crista, crista. Ó, crista. Então aqui eu tenho um vale. Crista. Então aqui eu tenho o vale. Certo? E aqui eu pego outra fonte, F2. 2 fontes com a mesma frequência. Essa aqui também vai criar ondas. Tá? E essas ondas vão se propagando. Preto, crista. Entre os dois aqui tem vale. Entre os dois aqui tem vale. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Esse preto com esse vermelho aqui contínuo é crista com crista. Interferência construtiva. Vale com vale, construtiva. Crista com crista, construtiva. Vale com vale, construtiva. Crista com crista, construtiva. Aqui eu tenho uma linha de interferência construtiva. É o que a gente chama de linha nodal. Linha nodal. Tá? Olha só esse aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Pode ser verde. Tá vendo aqui, ó? Preto tracejado com vermelho contínuo. Vermelho é crista, o preto tracejado é vale. Crista com vale, destrutiva. Aqui, ó, crista com vale, destrutiva. Crista com vale, destrutiva. Crista com vale, destrutiva. Aqui eu tenho uma linha com interferência destrutiva. É o que a gente chama de linha ventral. Linha ventral. Aqui mesma coisa, ó. Tracejado com contínuo. É crista com vale. Crista com vale. Crista com vale. Crista com vale. Aqui, ó. Interferência destrutiva. Sempre é assim, tá, gente? Destrutiva, construtiva, destrutiva. Interferência destrutiva, linha ventral. Interferência construtiva, linha nodal. Beleza? Tranquilo aí, galera? Tá? Então, não, professor, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Tá? Eu sei que é muita coisa. Mas é a vida, né? Tudo lá pode cair. Galera, não esqueça de dar o like. Gente, a aula aqui, ela tem 90 minutos. 1h30. Só começou atrasado. Tá? Então, eu vou
teve 10 minutos de atraso. Então, eu vou terminar 10 minutos depois. Tá? Por causa de problemas técnicos. Tá? Aí é o seguinte. Um outro fenômeno aqui é polarização. Polarização é deixar passar em apenas uma direção. Passar em apenas uma direção. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Aqui eu tenho uma onda. Tá? E aqui nós vamos colocar um polarizador. Então, para ter polarização, você precisa de um polarizador. Deixa eu ver aqui se o o desenho ficou bom. Aí aqui eu tenho o polarizador. Então, aqui eu tenho a onda. E ela está se propagando. E aqui tem um polarizador. Sabe o que a prova quer saber? Como vai ser a onda depois do polarizador? Então, aqui eu tenho o polarizador. Então, é o seguinte, gente. Aqui, perceba que eu tenho a onda aqui se propagando nesse eixo e assim, ó. Aqui, ó, essa tá assim, ó. E a outra tá assim, ó. Então, a onda se propagando assim, ó. Tá vendo aqui que o da vertical passa? Só que esse aqui não passa. Então, depois, só vai sobrar isso aqui, ó. Seguindo. Então, nós falamos o quê? Que o polarizador deixou a onda passar só nessa direção vertical. Essa outra direção assim, não deixou passar. Então, nós falamos que a onda foi polarizada. Polarizada. Tem que tomar cuidado, gente. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Podem ser polarizadas, tá? Por exemplo, a luz. A luz é uma onda transversal. Ela pode ser polarizada. O raio-x é uma onda transversal, que é polarizada, né? Ó, que é transversal. Então pode ser polarizado. Pelo seguinte, né? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então todas as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas. O som é onda longitudinal, ele não pode ser polarizado. O som, o ultrassom, o infrassom. Toma cuidado que eles cobram desse jeito. Tá? Aplicação na vida real. Óculos 3D. Tá? Falou óculos 3D, você tem que pensar em polarização na hora. Tá? Fenômeno físico relacionado a óculos 3D. Polarização da onda. Tá? O outro é a ressonância. A ressonância. Ressonância, gente. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Para ficar fácil de você entender. Aqui eu tenho um diapasão. Diapasão é um instrumento musical. É um instrumento musical. E se eu bater aqui, ó, se eu chegar aqui com um martelinho, e bater, ele vai começar a vibrar. E quando ele começar a vibrar, ele vibra com a frequência, que a gente chama de frequência natural. A frequência natural desse aqui, vamos colocar aqui 440 Hz. Porque quando ele fizer aqui, né, gente, ele vai criar uma onda sonora. Essa onda sonora tem a mesma frequência de oscilação dele, a mesma frequência natural, que é de 440 Hz, que anota lá. Anota lá. Ele serve na vida real para afinar instrumento musical. Afinar instrumento musical. Aí o seguinte. Esse diapasão aqui é o que nós chamamos de fonte excitadora.
excitadora. Aí, desse lado aqui, eu vou colocar um outro diapasão. Vou colocar um outro diapasão. E a frequência natural desse diapasão aqui é de 300 Hz. De 300 Hz. Fonte excitadora, fonte receptora. Então, na ressonância, se você vai precisar de uma fonte excitadora e uma fonte receptora. Aí, essa onda sonora aqui, ela tem uma frequência de 440 Hz. Aí, ela vai chegar aqui nesse diapasão. Quando ela chegar nesse diapasão, esse diapasão vai entrar em ressonância com essa onda? Não. Não. Para ter a ressonância, a condição é que a frequência é da fonte excitadora e da fonte receptora. Para ocorrer a ressonância, tem que ser frequências iguais ou próximas. Então, 300 Hz, ela é igual a 440 Hz? Não. Está próxima? Não. Esse diapasão vai entrar em ressonância com esse? Não. Ó, esse aqui está vibrando, que eu dou uma martelada nesse. Esse aqui vai ficar parado. Não vai acontecer nada. Mas, se ele tiver uma frequência natural de 440 Hz, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a vibrar. Ele vai entrar em ressonância com essa onda. E começa a vibrar, e começa a receber energia. Ele consegue absorver muita energia. Então, se tiver, como os dois que têm a mesma frequência, os dois vão entrar em ressonância. Esse aqui, para vibrar, eu tive que dar uma martelada. Esse aqui, não. Ele vai começar a vibrar porque ele entra em ressonância com essa onda sonora emitida por essa fonte excitadora. Gente, isso é a mesma coisa de uma antena de celular e o celular. A antena de celular é a fonte excitadora, ela manda o sinal. E o celular é a fonte receptora. Lá tem um circuito elétrico que vai vibrar com a mesma frequência natural da fonte excitadora e vai entrar em ressonância. Que é o que caiu no Enem. Lembra no Enem que tinha uma taça de cristal? Taça de cristal. Uma taça de cristal. E uma pessoa, no caso lá foi a Mônica. A Mônica, ela emite uma onda sonora. Aqui, ó. Isso aqui é a fonte excitadora, que é a pessoa. Aqui eu tenho a taça de cristal, que é a fonte receptora. Faz de conta que a frequência natural dela é de 440 Hz. Se essa pessoa emitir uma onda sonora, essa onda sonora tiver uma frequência de 300 Hz, que dia que ela vai quebrar a taça? Nunca. Mas, se essa pessoa aqui criar uma onda sonora com frequência de 440 Hz, o que vai acontecer? Essa onda aqui está com uma frequência igual à frequência natural da taça de cristal. Aí a taça de cristal vai entrar em ressonância com ela. Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a receber energia. Aí a vibração, a amplitude de vibração aumenta muito até a taça o quê? Quebrar. Aí a taça quebra. Então, tá aí a ideia de quem? Da ressonância. E, para finalizar, fenômenos ondulatórios, Jesus, o efeito Doppler. Efeito Doppler. O efeito Doppler. Mas, gente, o efeito Doppler é aquele batido toda a vida. Aquele batido toda a vida. Que é o da ambulância.
você tem uma ambulância. A ambulância tem uma sirene. A sirene é a fonte de onda. Então, a frequência aqui, dessa fonte aqui, é um pouquinho de 1000 Hz. Então, a sirene está ligada. Aqui tem um receptor A em repouso e um receptor B também em repouso. Tá? Aí, aqui eu tenho o motorista e ele liga a sirene, né, que está emitindo um som de 1000 Hz, e ela se movimenta. Então é o seguinte, esse receptor B, quando a ambulância está aproximando dele, ele vai perceber uma frequência de 1000 Hz? Não. Ele vai perceber uma frequência diferente, que a gente chama de frequência Doppler aparente. Aí, o que a prova quer que você saiba? Aqui é a aproximação. É aproximação. Se aproxima, percebe uma frequência maior. Começou um som mais agudo. Esse aqui é afastamento. A ambulância afasta dele. Afastamento. Quando está afastando, esse aqui percebe uma frequência menor. Ou seja, um som mais grave. Então, basicamente é isso. Quando aproxima, percebe um som mais agudo. Quando afasta, percebe um som mais grave. Outra coisa que eles podem cobrar o efeito Doppler é com o desenho. É com o desenho. Então, aqui, ó, o desenho vai ser assim, ó. Tá? Esse é o desenho, porque você entendeu o seguinte, ó. Ó, vaca, lambe, farinha aqui, ó. Vaca, lambe, farinha. A velocidade do som é a mesma no ar. A frequência está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Esse aqui, o B, a frequência que ele percebe é maior. Então, o comprimento de onda dele é menor. Então, aqui está o comprimento de onda aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é o comprimento de onda que ele percebe, ó. O lambda. Esse aqui, ele percebe um som de frequência o quê? Menor. Então, o comprimento de onda maior. Então, tá aí o efeito Doppler, tá? Basicamente, é isso, né? E, para fechar hoje, gente, lembrando que amanhã, no mesmo bate-horário, 10h15, tem mais, tá? Aqui, eu vou falar mais um top, que é o top 3. Gente, incrivelmente, o top 3 é gravitação universal. Gravitação universal é o top 3. Ó, em gravitação universal, você tem as leis de Kepler. Gente, são 3 leis de Kepler. Primeira, você tem um Sol. E aqui tem o planeta Mercúrio girando em torno do Sol. A trajetória é uma elipse. Você tem Vênus. A trajetória é uma elipse. Você tem a Terra. A trajetória é uma elipse. Então, a primeira lei de Kepler fala o quê? Das órbitas elípticas. Órbitas elípticas. Os planetas giram em torno do Sol descrevendo trajetórias elípticas. Então, aqui eu tenho Mercúrio, aqui eu tenho Vênus, aqui eu tenho Terra. Mercúrio, Vênus, Terra. Depois Marte. Aí vai. Tá? Temos a segunda lei. Então, vamos pegar aqui o Sol. E aqui eu vou pegar o nosso planeta mais conhecido, que é a Terra. Então, aqui, ó, a trajetória
é uma elipse. Lembrando que o Sol ocupa um dos focos, porque a elipse tem dois focos. O Sol ocupa, aqui tem um foco, aqui tem outro foco. Foco 1, foco 2. O Sol ocupa um dos focos. Ah, para você, quem está no outro foco? Ninguém, tá? Ninguém. Tá? Então, aqui, ó. A Terra passa nessa posição, depois a Terra passa nessa posição, passa nessa posição, nessa posição. Tá? Então, aí, a ideia é, para a Terra sair daqui até aqui, ela gasta um intervalo de tempo T1. Para ela sair daqui e chegar aqui, ela gasta um intervalo de tempo T2. O que fala a segunda lei? Se você traçar essas retas aqui, se a área aqui, A1, for igual à área A2, o intervalo de tempo é o mesmo. Então, isso que chama lei das áreas. Lei das áreas. O que fala a lei das áreas? Que áreas iguais são varridas em tempos iguais. Então, se a área A1 é igual à área A2, consequentemente, o intervalo de tempo T1 é igual ao intervalo de tempo T2. Se aqui a Terra gastou um mês para sair daqui e chegar aqui, daqui até aqui vai gastar um mês. Por quê? Porque em tempos iguais vai em áreas iguais. Aí eles podem perguntar o seguinte, olha o que eles podem perguntar. Onde que a velocidade média é maior? Ó, quando a Terra estiver aqui, ela está mais próxima do Sol. Então, aqui nós falamos que é o perihélio. Aqui, ela está mais afastada do Sol. Quando ela estiver nesse ponto aqui, é o afélio. Aí a prova, afélio de afastada. A prova quer saber o seguinte, onde que a velocidade média da Terra é maior? No perihélio, no afélio, ou são iguais? Então, aqui, ó. A Terra está girando aqui, trajetória elíptica. A velocidade é constante? Não. Onde que é maior? Próximo ao perihélio, próximo ao afélio, ou são iguais? Aí você vai usar a definição. Velocidade média é distância total percorrida ou tempo total gasto. Lembra, as áreas são iguais, então o intervalo de tempo aqui é igual aqui. Então o tempo é o mesmo. Só que aqui a Terra vai ter que andar uma distância o quê? Maior. Então a velocidade média é maior. Então a velocidade média no perihélio da Terra é maior do que no afélio. Então que a Terra tem que ir mais rápido. Ok? Uma outra coisa que eles podem perguntar é o seguinte, onde a aceleração é maior? A média, perihélio, afélio ou são iguais? Definição de aceleração. Variação da velocidade ou variação do tempo. Só que o intervalo de tempo é o mesmo. Só que aqui ela vai ter que ir mais rápida. Então vai ter que ter uma variação de velocidade maior. Então a aceleração maior. Então a aceleração do perihélio é maior do que no afélio. Tá? Então é assim que pode cobrar a prova. E a prova, você pode perguntar, o que fala a primeira lei de Kepler? O que fala a segunda lei de Kepler? Entendeu? A gente vai fechar o top 3 hoje, tá, gente? Porque o que gasta mais tempo é o top 1, que é circuito, e ondas, né? Que são muitos fenômenos ondulatórios. Então, a terceira lei de Kepler. Terceira lei. Você tem um Sol. Você tem um Sol. E aqui você tem a Terra girando em torno do Sol. Então, a Terra está aqui, ó. A Terra está aqui. Existe uma distância da Terra até o Sol. É o que a gente chama de raio médio. Por que a gente chama de raio médio? Raio médio da Terra. Por que a gente chama de raio médio? Porque se você pegar aqui, o raio é um e aqui é outro. Então, a gente faz a média. A gente chama de raio médio. E para dar uma volta completa, a Terra gasta um tempo, que é o período de órbita. Então, você tem o raio médio da Terra e você tem o período de órbita da Terra. Aí é o seguinte, agora vamos pegar aqui Marte. Vamos pegar Marte aqui só para ficar mais fácil, planeta Marte. Então, eles estão girando aqui. Então, aqui, ó. Aí, aqui eu tenho o raio médio de Marte. O
que tem também um período. O período. O Kepler, que é a terceira lei, o Kepler percebeu o seguinte, que o período ao quadrado de órbita sobre o raio ao cubo de órbita é uma constante. Essa é a terceira lei de Kepler. O raio de órbita ao quadrado sobre o raio, o período de órbita ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante. Então, você pode até colocar assim, ó, o período de órbita ao quadrado é igual a constante vezes o raio de órbita. Então, você vê aqui, ó, a Terra ela gasta 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Marte tem um raio maior. Então, o período de órbita é maior. Então, se a Terra gasta 1 ano, Marte gasta mais de 1 ano. Se você pegar Mercúrio tem um raio de órbita menor. Então, ele não gasta 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. E o Kepler, ele conseguiu juntar esse negócio todo. Ele conseguiu perceber que o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual o período ao quadrado de Marte sobre o raio ao cubo de Marte. Que é igual o período ao quadrado de Vênus sobre o raio ao cubo de Vênus. Isso tudo é uma constante. Então, se você sabe o período da Terra, o raio de órbita da Terra, o raio de órbita de Marte, você consegue achar o período de Marte. É assim que eles vão cobrar na prova. Eles vão dar isso, dar isso, dar isso e pedir isso. Tá? E para fechar, hoje, lembrando que amanhã, 10h15 da manhã, nós teremos outro encontro. Aí eu vou falar dos outros top 3, que são mais rápidos, e vou corrigir 6 questões do que eu acho que vai cair. Tá? Então, aqui, ó, tem a lei de Newton para a gravitação universal. O que é essa lei de Newton? Essa lei de Newton, aqui você tem um corpo de massa mzão e um corpo de massa mzinho. Aqui tem seu centro, aqui tem seu centro. Porque a distância é entre os centros. E massa com massa, a atração. Então, aqui eu tenho uma força de atração gravitacional, que é a força de atração entre as massas. Tá? Aí vem a lei de Newton. A força de atração entre massas é uma constante vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Tá? Quanto maior a distância, menor a força de atração gravitacional. Quanto maior o produto das massas, maior a força de atração gravitacional. Então, galera, vamos parar por aqui. Falei muita coisa. Falei do top 3. Circuito, ondas e gravitação. Amanhã, no mesmo horário, tem aula. E eu vou falar dos outros top 3 e corrigir mais 6 questões. Tá? Tá? Então, até amanhã. Estarei aqui 10h15, sem problemas técnicos. Um abraço. Física Online HG6. Parceria perfeita para você fechar a prova da UEM.